Fala, mulherada! Estamos começando mais um episódio todo de energia, onde a gente fala sobre saúde e emagrecimento para mulheres que já passaram dos quarentão. Eu sou a Fabi Sabatini. E eu sou a Gabriela Miranda, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta muitas mulheres e que é um pouco desconhecido, que é lipedema. E hoje a gente está num estúdio novo aqui, maravilhoso. Vale falar né, desse Fabi? estúdio maravilhoso. A gente está aqui em São Conrado, no Rio de Janeiro, nesse lugar lindo. E a gente vai fazer o podcast daqui hoje. Eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio. Fica por dentro aí que tem muita novidade pela frente. Fabia, esse tema, lipedema, é um tema que tem sido muito falado ultimamente. Tem muitas matérias, né? Saiu no Fantástico outro dia até. Muitas mulheres até mais relevantes falando sobre isso, falando que estão com lipedema. Então, fala um pouquinho primeiro para a gente entender o básico ali. O que é o lipedema? Então, o lipedema, na verdade, é um acúmulo de gordura desproporcional, bilateral, na parte inferior ou na parte superior, né? Então a gente vê muito lipedema nas pernas, nas coxas da mulher, no tornozelo, e também a gente pode ter na parte superior dos braços. E é um acúmulo desproporcional, né? Quando a gente fala bilateral, é que a gente tem nas duas pernas ou nos dois braços. O lipedema, na verdade, ele foi descoberto em 1940. Eu estava até escutando um médico muito bacana, o Dr. Alexandre Amato, que parece que é um dos que mais conhece sobre lipedema no Brasil, ele falando muito sobre isso e falando que o lipedema foi descoberto em 1940, mas veio muito à tona nos últimos anos agora, né? E a gente está vendo muitas mulheres descobrindo o tal do lipedema. Muitas não sabiam que tinham, e tinham essa gordura desproporcional, e não sabiam que tinham, e agora a gente está tendo bastante relatos. E aí até uma curiosidade, parece que a gente tem no Brasil 12,3% das mulheres com lipedema. Então, é uma quantidade bem significativa e acho que é por isso que está vindo tão à tona, o que está trazendo bastante alívio para algumas mulheres que antes não sabiam que tinham lipedema. É verdade, tem muita mulher que não sabe, né? Que tem um inchaço ali, uma gordura desproporcional no corpo e faz dieta, faz exercício e nada acontece. E aí, quando ela vai ver a lipedema. Então, é realmente importante a gente se manter informado e falar sobre esse tema. E eu vejo pouco até falando com uma nutricionista sobre esse tema. Então, eu queria saber onde que a nutrição entra. Não, muito legal, Gabi. E, na verdade, o que a gente está vendo muito é que quando a mulher ela começa com emagrecimento para ter essa diminuição da gordura nessas partes nessas extremidades do corpo, elas conseguem emagrecer tudo menos a parte que tem o lipedema, né? As pernas, o tornozelo, os braços. E é esse o grande problema, porque elas se matam bastante ali, né? Fazem bastante dieta, acabam fazendo bastante atividade física e não conseguem diminuir o que de fato incomoda muito elas. E eu diria que não é nem só estética. A mulherada que tem lipedema, elas sentem dor, Gabi. E isso é uma coisa muito desagradável. Porque, óbvio, a gente tá falando de uma autoestima, porque ninguém quer se ver no espelho e se sentir feia, né? Com as partes inflamadas, mais inchadas. Né? Mas elas sentem dor. E a sensação que elas relatam muito é de um inchaço. Então, elas sentem essa sensação de inchaço, de retenção hídrica. E o que acontece também é muita sensibilidade. Então, algumas ficam até com hematomas de toque. Olha que coisa. O lipedema também ele vem de uma resposta inflamatória do corpo. Então, e uma das coisas também que quando eu estava estudando lipedema, que eu estava observando, é que eles também, o lipedema começa, ele tem episódios em momentos de transições hormonais. Então, muitas mulheres começam a sentir que estão tendo lipedema, por exemplo, quando estão passando por uma perimenopausa, onde começa a ter um acúmulo muito maior de gordura nessas partes. Então, é uma coisa que é desproporcional, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela tá bem magrinha no abdômen, mas tem as pernas muito gordinhas, muito inchadas. Então, é uma inflamação. Na verdade, o lipedema, ele é uma resposta inflamatória do corpo. Então, é aí que entra a alimentação, né? Os hábitos alimentares ali que a mulher vai ter. O estilo de vida vai falar muito sobre o lipedema na mulher. É claro que a gente entende que muitas vezes o emagrecimento, ela vai emagrecer tudo e não vai emagrecer as partes extremas do corpo que estão, essas extremidades que estão muito inchadas, inflamadas, né, e com muita gordura, mas ela vai ter uma resposta significativa. A gente sabe que o estilo de vida vai influenciar muito. Quando a gente fala do estilo de vida, a gente tá trazendo alimentação. Então, o que é muito estudado hoje em termos de alimentação para o lipedema é uma dieta anti-inflamatória. Então, tentar trazer aquilo que eu sempre falo. Na verdade, uma dieta anti-inflamatória, Gabi, é para todas nós.
Porque é aquilo que eu falo sempre, a vida nunca tá ganha. Então é sempre trazer uma dieta anti-inflamatória, em qualquer situação. Ninguém quer inflamar o corpo. E quando a gente está falando de inflamação, a gente pode até trazer naquele último episódio que a gente falou de inflamação. A inflamação existe e ela está muito ligada com com os alimentos que a gente coloca para dentro. Então, alguns alimentos inflamatórios que a gente vai até trazer aqui, eles devem ser evitados. Eu acredito que você vai até me fazer essas perguntas para a gente deixar isso muito claro, né? Claro, eu ia até perguntar isso agora. Você tinha comentado sobre o glúten, sobre açúcar. Isso também se mantém quando a pessoa tem lipedema ali? Sem dúvida nenhuma. O açúcar não vai atrapalhar essa mulher, não só com lipedema, como qualquer outra mulher que queira manter a saúde e um corpo em dia, mas as mulheres que têm já o lipedema, que já têm uma resposta inflamatória muito maior do que uma pessoa que não tem lipedema, ela tem que ter um cuidado muito dobrado. Então, a gente tem que pensar sim no açúcar, a gente tem que pensar sim na farinhada, porque quando a gente tá falando de açúcar, não é só o açúcar branco, a gente também tá falando de amido, que é o quê? A farinha. Então as farinhas nunca são bem-vindas pra ninguém, na verdade eu sempre falo isso, né? Farinha não é bem-vindo pra ninguém, a gente pode comer de vez em quando, claro, quem tá saudável, quem tá magra, que tem um estilo de vida saudável, a gente tem aqueles 80-20, 80% fazendo tudo certo e os 20% se permitindo. Mas a mulher que está com lipedema, ela tem que ter um cuidado muito, muito redobrado. Então, a farinha, assim como o açúcar, não vão ser bem-vindos. Então, ter uma alimentação saudável, natural, integral, vai ser o mais adequado para ela. E quais são os alimentos ali, os principais, para ajudar a melhorar o lipedema? Então, quando a gente está falando de uma alimentação saudável, né, e natural e anti-inflamatória, eu gosto muito de falar de uma maneira muito fácil para as mulheres entenderem. É comida de verdade, comida que Deus criou. Então, quando a gente está falando de comida, então a gente está falando de todas as hortaliças, legumes, saladas, a gente está falando das leguminosas, dos feijões, do grão de bico, a gente está falando dos grãos, né, arroz, quinoa, a gente está falando das carnes, a gente está falando de todas as frutas. É claro que algumas pessoas têm mais sensibilidade para as leguminosas, que a gente sabe que são high FODMAP, que são alimentos fermentativos, que podem também causar alguma inflamação. Então, é muito individual. É o quê? Só para explicar. O high FODMAP são carboidratos que fermentam. Então, na verdade, é muito legal de falar isso, que assim, a alimentação, ela é bem individual. Dependendo do caso da pessoa, tem até certos alimentos saudáveis que não vão fazer bem. Então, a gente sabe que os grãos, as leguminosas, são cheios de antinutrientes também. Então, tudo isso tem que levar em consideração. É uma coisa muito mais complexa. Mas se a gente for levar bem ao pé da letra, é a comida natural, integral. É uma comida saudável. E não farinha. Então, entre comer arroz e feijão empadão, é óbvio que é o arroz e feijão. Em vez de comer o pão francês sem miolo, que as pessoas acreditam que não tem caloria, é muito melhor comer uma fruta. Então, é sempre levar em consideração que eu quero comer um alimento integral e não um alimento refinado. Então, isso já vai ajudar muito a mulher a fazer boas escolhas. Mas se a gente tiver que escolher alimentos anti-inflamatórios mesmo, aí a gente pode trazer alguns. As nozes, que é fonte de ômega 3, a gente pode falar de um chá verde, que é fonte de catequinas extremamente antioxidantes que vão trazer anti-inflamação. A gente pode falar dos alimentos que são cheios de vitamina E e vitamina C, que são antioxidantes também, que vão ajudar ajuda nessa inflamação. Por exemplo, a vitamina C, que ela está na grande maioria das frutas cítricas, mas também está no mamão papaya, também tem vários legumes e vários vegetais. Então, a mulher tem que entender que ela tem que trazer uma alimentação colorida para a vida dela, porque é ali que está cheio de alimentos, de nutrientes, né? Então, entender que fugir de farinhada, fugir de açúcar e trazer comida de verdade. Isso já vai ajudar muito ela. Porque o que acontece também, que eu acredito muito que fica uma confusão, né, na cabeça de muitas mulheres. Elas entendem que elas têm que comer comida sem caloria. E é esse o grande problema. A nutrição, ela não é comida sem caloria. É exatamente ao contrário. A nutrição tem caloria, porque eu preciso de caloria para ter nutriente. Então, é esse o mindset que a gente tem que ter. Parar de ficar contando caloria e contar nutriente. Então, se a mulher começa a fazer essas trocas, ela já vai ter uma grande melhora. Mas a gente pode ir além, tá? Eu vou deixar você perguntar, senão eu vou te interromper em todas as perguntas. Não, eu ia perguntar agora sobre uma dieta específica que eu estava lendo, que é a dieta que mais ajuda no lipedema. E eu queria confirmar isso com você. Muito bom. Se é a dieta cetogênica. Muito bom. É o que os especialistas em lipedema... Porque, na verdade, assim, né? O lipedema, ele tem que ser tratado por um médico. É claro que o nutricionista vai trazer alimentação para essa pessoa. Mas quando a gente está falando de casos muito graves, que é o próprio doutor Alexandre estava trazendo isso... ele faz cirurgias. E ele não traz isso como primeira opção. Primeiro que ele vai fazer é mudar o estilo de vida dessa pessoa. E o que ele fala muito é de consciência, que é o que eu também falo muito. Tem que ter consciência e se conhecer. Autoconhecimento.
E aí, de novo, Gabi, às vezes um alimento que é super saudável para uma pessoa não vai ser para outra, porque a inflamação acontece devido ao sistema imunológico. Uma molécula que está sendo super... O que é uma molécula inflamatória? Uma molécula que irrita o nosso corpo e automaticamente aciona o sistema imunológico. Então, o glúten, ele é um vilão para a grande maioria de nós, e para algumas pessoas vai ser até mais do que para outras. Então, a gente trazendo agora, né? Aí vamos falar de uma dieta de fato. A dieta cetogênica, que é uma das minhas queridinhas, é uma dieta anti-inflamatória. Então, ela é uma dieta muito indicada para quem tem lipedema. E aí que eu falo muito, o problema é que muitas mulheres, elas não têm essa orientação e elas não sabem fazer uma dieta cetogênica correta. Então, fica muita informação equivocada. E eu diria, né, eu gosto muito de falar isso, né, não é nem prepotência, mas eu tenho muito conhecimento de cetogênica porque eu tenho muita prática clínica com isso. Eu já pratiquei cetogênica em mais de 5.000 alunas e pacientes. Então, essa é uma experiência muito grande. E eu acredito que poucos profissionais têm essa experiência porque em consultório, Gabi, é muito difícil o nutricionista gastar o tempo. Vamos lá, né? Não é nem gastar o tempo, mas ele não vai queimar cartucho com uma dieta cetogênica, que é uma dieta muitas vezes pontual. Então, muitas vezes em consultório, a gente é obrigada a passar um plano alimentar muito mais variado para essa paciente. O que o nutricionista às vezes acaba não deixando, não dando uma dieta cetogênica, porque sabe que o paciente não vai voltar. Ali. Exatamente, porque vai ser muito mais restrita. Então, muitas vezes em consultório, a gente vai ter que passar um plano alimentar anti-inflamatório, mas não necessariamente uma dieta cetogênica, que é diferente do meu caso. Como eu trabalho muito com infoproduto, eu tenho alunas online, eu consigo trazer uma massa de mulheres que fazem a cetogênica comigo, e é por isso que eu tenho muita experiência clínica com isso. E muito resultado também, muito né? resultado. Inclusive tem novidade aí, né, Fabi? A gente vai falar, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma outra turma acontecendo comigo agora, que é uma experiência muito legal, onde eu junto um número de mulheres que fazem a cetogênica comigo. E muitas alunas têm lipedema que vêm me procurar. Fala, Fabi, eu quero fazer a cetogênica com você porque eu tenho lipedema e quero melhorar. E inclusive tenho depoimentos de alunas que têm lipedema que falaram, melhorou muito a minha inflamação depois que eu fiz a ceto. E por que a ceto é uma dieta tão anti-inflamatória, né? Eu posso até falar um pouquinho sobre ela rapidamente, o que seria uma dieta cetogênica para as pessoas que estão assistindo a gente. É uma dieta que eu gosto muito de fazer em períodos pontuais. Eu sempre falo que a cetogênica é uma estratégia alimentar, ela não é um estilo de vida, porque a gente precisa de carboidrato mesmo em quantidades menores, né? Mas a gente precisa em certos momentos da vida. Então, eu acredito que a cetogênica não é um estilo de vida, porque é uma dieta ácida, né? É uma dieta mais ácida. Mas ela, como estratégia nutricional, ela é fantástica. Então, para as mulheres que têm lipedema, fazer estratégias, ciclos, que eu gosto de falar de cetogênica ao ano, é muito legal. Então, o que seria isso? Fazer 5 vezes ao ano uma cetogênica. Então, ela pode fazer 2 a 3 semanas, 5 vezes no ano. Então, ela faz uma cetogênica, dá 2 meses, ela faz de novo mais 3 semanas, dá 2 meses, ela faz de novo mais 3 semanas. 3 semanas dura cada uma, então. Dá pra você fazer até uma semana. Umas 7 dias também funciona bem. Mas eu gosto muito de trabalhar de 2 a 3 semanas, onde a gente vê um resultado bem expressivo. Algumas alunas que fizeram 30 dias também tiveram bastante resultados. E por que ela é tão anti-inflamatória? Não é só porque o carboidrato, ele não é vilão. O carboidrato, ele é tudo de bom quando a gente sabe comer nas quantidades exatas e não passar do ponto. Mas é por causa da produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos que são produzidos quando a gente está numa dieta cetogênica, que são os metabólitos da gordura, e eu vou até explicar rapidamente o que é uma dieta ceto, eles são anti-inflamatórios. Então, são essas moléculas que são produzidas na dieta cetogênica que trazem essa anti-inflamação, podemos dizer assim, para o corpo da mulher. Então, e aí, porque eu tirei o carboidrato? Não, não é só isso, é a produção dos corpos cetônicos. Então, o que é uma dieta cetogênica? É uma redução drástica de carboidrato, onde eu fico na casa aí de 20, no máximo até 50 gramas de carboidrato. Por dia, ou seja, Gabi, é muito pouco. 50 gramas de carbo, eu não trabalho até 50, eu gosto de trabalhar na casa de 20 a 30, para ter uma margem ali de erro, caso a mulher se perca algum momento ali querendo comer alguma coisinha de carbo. Então eu fico na casa de 20 a 30 gramas, onde a gente trabalha com carboidratos que tem pouco açúcar, que são quem? Os legumes e as hortaliças, né? Legumes e saladas. Tem muito pouca fruta, porque a fruta é um excelente alimento, mas ela tem bastante carboidrato. A fruta, ela tem pouca caloria, por isso que muitas mulheres acham que estão arrasando quando comem muita fruta, mas ela tem muito carboidrato. Então, a fruta, ela é bem diminuída, quase não entra. Entra abacate, coco, mas não entra a grande maioria das frutas. Entra muitas hortaliças para a gente ter fibra também nessa alimentação, mas o que mais entra são as gorduras. Então, diferente do que todo mundo faz, que a gente vê pessoas fazendo equivocadamente, que coloca muita proteína. A dieta cetogênica nunca foi muita proteína, porque proteína em excesso vai mexer na insulina. E qual que é
o mecanismo de ação? Eu tenho que diminuir a insulina para eu poder produzir corpos cetônicos. E se eu como muita proteína, eu vou liberar insulina, então eu não vou fazer produção de corpos cetônicos. Entendi. Então o que muitas mulheres fazem? Eu só tirei carboidrato, continuo comendo muita carne, muito legume, muita salada, não vai entrar em cetose. Muita carne não vai trazer resultado. Então a dieta cetogênica é quase 80% de gordura. Só que na cabeça das mulheres, elas ficam imaginando que elas vão comer gordura pura. Não é isso. A gordura, ela tá... São gorduras boas. São gorduras boas, mas ela tá dentro... Por exemplo, quando a gente fala das hortaliças, elas são os veículos da gordura. Então as hortaliças vão estar cheias de azeite. Eu vou trazer bastante abacate, que é uma fonte de gordura maravilhosa. Eu vou trazer bastante semente, castanhas, que são fontes de gordura. Coco é também, O né? coco é uma excelente fonte de gordura. É uma gordura saturada, mas é uma gordura muito boa. A gente vai trazer azeite extra virgem, que eu acabei de falar. Azeitonas. A gente vai trazer azeitonas. Inclusive, Gabi, as próprias gorduras das carnes, que a gente coloca carnes em moderação. E quando eu tô falando carne, é carne branca, né? É carne de porco, carne de frango. Os peixes, obviamente, frutos do mar. Mas esses caras, eles estão com mais gordura. E eu gosto muito de falar que na ceto, as melhores carnes são as que têm gordura. Então, peito de frango na ceto não é a melhor opção. É muito melhor comer uma coxa de frango que vai ter mais gordura. Não sabia. Carnes muito magras, então é muito melhor até falar, né? A picanha vai ser mais interessante nesse caso, porque ela vai ter mais gordura do que... Então, as carnes muito magras, Proteína. a gente tem que se certificar que a gente está fazendo ela preparadas com gordura para que você tenha gordura no alimento. Porque ninguém vai ficar tomando azeite, um copo de azeite. Porque é muito engraçado isso, as pessoas não entendem. Fabi, mas 80% de gordura, como é que eu vou colocar isso? Então, na cabeça delas, elas vão tomar azeite puro. Não é isso. Eu uso, o mínimo que eu tenho de carboidrato das hortaliças são veículos, onde eu vou encher de azeite aquela salada. Fazer as combinações certas. As combinações certas. E é por isso que eu falo muito que as mulheres que estão fazendo a cetogênica sozinha não estão fazendo. Porque a chance de errar é muito grande, porque é só 50 gramas de carbo. Gabi, 2 bananas já acabou com isso. Já acabou, já passou. Então imagina as mulheres que estão sem acompanhamento achando que estão fazendo cetogênica. É muito pior, porque ela desce muito carboidrato, ela não entra em cetose, é capaz ela inflamar o corpo. Porque a cetogênica é anti-inflamatória por causa do metabólito, que é os corpos cetônicos. Quando eu como gordura na cetogênica, essa gordura é metabolizada e ela gera o metabólito dos corpos cetônicos. E é isso que traz essa anti-inflamação. E é por essas e outras que a cetogênica é tão indicado para mulheres que têm lipedema, né? Porque é uma doença que não tem cura. É uma doença caracterizada como uma doença e ela não tem cura. Ela tem a melhora, né? Ela tem ali essa dos melhora. Hábitos que Os hábitos de vida vão ajudar. E até eu estava também estudando sobre isso, que a atividade física em excesso para as mulheres que têm lipedema também não é Isso legal. era até uma pergunta também sobre atividade física, se de alguma forma pode auxiliar. Claro que vai auxiliar. A atividade física vai auxiliar em todas as partes de saúde que a gente pode falar do corpo humano. Mas inclusive para o cérebro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas em excesso não vai fazer bem para ninguém. Na verdade, que nada em excesso faz bem. Mas para uma mulher que tem lipedema, também. Então, a mulher que fica se matando, fazendo horas de aeróbico ou fazendo treinos muito extensos, também não vai ser educada, porque a atividade física em excesso, ela inflama. Então, a mulher que tem lipedema, ela tem que entender que tudo que inflama o corpo, ela tem que fugir. Então, comidas refinado vai inflamar, açúcar vai inflamar, bebida alcoólica vai inflamar. Então, ela também tem que ter muito olhar. Eu adoro tomar um vinhozinho. E a cafeína? O café não. O café com moderação, ele é muito maravilhoso. Aí, vamos falar do café. O problema do café, Gabi, é o café popular. Eu não preciso falar nomes. Porque o café popular, você ele já tem falou muita isso. impureza. Então, a mulher que tem lipedema, ela deveria comprar um café gourmet. Porque esse café gourmet, ele vai ter as propriedades interessantes do café. O café é um baita antioxidante. Então, ele pode até ajudar nesse processo. Agora, quanto de café por dia? Eu sempre falo que é no máximo 2 cafés. No máximo 150 miligramas de cafeína por dia. Então, muito café também não vai ser legal. Mas o café, um bom café, Gabi, ele é excelente. Ele tem muita ação antioxidante. Tudo que é antioxidante também vai trazer ação anti-inflamatória. Sim. Não, legal. Eu ia te perguntar em relação aos suplementos. Quais suplementos que são indispensáveis para uma mulher Muito que bom, tenha muito lipedema, que seja 40 mais? Olha, buscando suplementos anti-inflamatórios, primeira coisa, eu iria no ômega. E aí, quando a gente está falando de ômega 3, nesse caso em específico, a gente tem que aumentar o EPA. Porque a molécula do ômega, né, o ômega 3, ele é o EPA e o DHA.
O DH é muito interessante para ação cognitiva, para a saúde cerebral, e o EPA, ele tem uma ação anti-inflamatória muito boa. Então, para a mulher que está buscando, para a mulher que lipedema que está buscando uma ação anti-inflamatória, se atentar no ômega que tem mais EPA. E isso é muito fácil. Quando a gente está comprando o ômega, você consegue ver lá na própria tabela nutricional do ômega atrás da embalagem, você vai ver quanto tem de EPA e quanto tem de DHA. Nesses casos de lipedema, eu recomendo uma quantidade de EPA de 900 miligramas, 800, 900 miligramas seria muito adequado, que vai ajudar nesse processo. Então, o ômega seria o primeiro cara que eu iria indicar. Um outro cara que a gente pode colocar aqui também é a coenzima Q10, que, aliás, é maravilhosa para todas as mulheres que já passaram dos 40 anos, não só para a nossa saúde mitocondrial, né, para trazer essa energia necessária para a mulher que depois dos 40 já está com uma energia muito mais baixa. As mitocôndrias, para quem não sabe, são as organelas que geram energia. Então, quanto melhor for a nossa produção mitocondrial, melhor e mais energia, mais gasto de gordura eu vou ter. Então, olha que positivo. Então, a CoQ10 participa muito dessa cascata mitocondrial, mas também para a saúde da pele da mulher, que é muito interessante. Então, para a mulher que já tem lipedema, que tem essa ação anti-inflamatória bem constante nessas partes extremas do corpo, a coenzima Q10 também vai ser muito interessante. Um outro cara que eu gosto muito de trazer, que não é, né, que eu acabei de falar do chá verde, ele pode até ser considerado um suplemento, que a gente tem suplementos de epigalocatequina galato, que é as catequinas do chá verde, também poderia ser uma opção, né? A pessoa, se ela não quiser tomar o chá verde, ela poderia se atentar só com epigalocatequina galato, que é isso que a gente consegue prescrever em consultório. O que é isso? Catequina são galato. as catequinas, na verdade, a gente pode usar assim, são os fitoquímicos que estão dentro da erva da Camellia sinensis, que é a erva do chá verde. Que é o grande potente ali do chá verde. E quais são os benefícios que ele tem, que ele traz? Antioxidante. Então, ele vai ajudar nesse processo antioxidante e nessa ação anti-inflamatória. O chá verde é vida, principalmente para mulheres depois dos 40. Aliás, para qualquer idade. E um outro cara que a gente usa muito como ação anti-inflamatória é a curcumina, que vem da cúrcuma. Fabi, eu preciso suplementar de curcumina? As mulheres com lipedema, eu diria que sim. Mas as pessoas que não têm lipedema, a própria cúrcuma, né? Então, eu uso cúrcuma em tudo. O arroz em casa é sempre laranja, sempre vai ter cúrcuma. Eu coloco cúrcuma no meu shot de manhã. Poderia, mas com lipedema eu sugeria usar a própria curcumina mesmo, que hoje a gente já tem suplementos fantásticos. E a própria Flow tem o Antiox, né? A Flow, para quem não sabe, é minha marca de suplementos. Não minha, né? Eu tenho sócias envolvidas, mas eu sou uma das sócias. E a gente trabalha muito com esse bioativo, que é um baita anti-inflamatório. Então, para resumir aqui, né? Uma curcumina, um ômega, uma coenzima Q10, o chá verde. E aí, se não quiser tomar o chá, que muita gente não gosta do gosto, eu sou apaixonada pelo gosto. Mas pensar na epigalocatequina galato, pedir para sua nutricionista prescrever. Eu, no caso, posso prescrever. Em consultório, a gente prescreve. Manipulado, né? Para ela tomar como forma de cápsula. Isso é muito importante. E uma outra coisa que vale falar para essa inflamação, Gabi, são boas noites de sono. Então, a mulher que está indo dormir meia-noite, não tem como. O corpo vai estar muito mais inflamado. Então, é pensar que eu tenho que ter uma rotina. O estilo de vida. O estilo de vida, ele faz o quê? Alimentação, sono, atividade física, gerenciamento de estresse. Porque a gente sabe que o estresse inflama muito o corpo. A gente altera muito o cortisol. O cortisol é lindo. Só que ele, em excesso e crônico, ele vai causar um pandemônio no nosso corpo. Então, pensar no estilo de vida é muito importante. Entender que, eu falo sempre isso, mulherada, a vida nunca tá ganha. Porque as pessoas veem a gente magra, sarada, saudável, acham que ganhou a vida. É todo dia matando um leão. E o que eu tô falando aqui pra você é o que eu faço todo santo dia. Porque não adianta nada eu ficar pregando aqui um monte de coisa e não eu faço todo santo dia esse estilo de vida. E é por isso que eu consigo manter. Então não é uma coisa momentânea, isso é pra sempre. Pra gente chegar no nosso envelhecimento com 80 anos e tá tendo uma qualidade de vida. Porque, no final das contas, a gente quer viver mais, mas quer viver com qualidade, né? Então, para essa mulherada que tem lipedema, é se atentar muito nesses pontos que é o estilo de vida, né? E entender que é todo dia. É todo dia matando um leão e é todo dia tendo essa consciência de que, cara, eu tenho lipedema, eu tô mais inflamada, eu tenho mais predisposição para inflamação e eu vou ter que ter um olhar redobrado em relação a isso. E saber que vai vir o resultado, a melhora, né? Sim, claro. E vai valer a pena. Não tem cura para essas mulheres. Elas vão sempre ter que ficar de olho. Vai ter uma melhora. Mas vai ter uma melhora. Eu já tive 2 pacientes com lipedema que têm corpos maravilhosos. Inclusive, uma blogueira super famosa, que eu não preciso falar nome, o corpo dela é escultural. Quando ela fala para você que ela tem lipedema, você chega a desconfiar. Você fala, cara, não é possível. E sem precisar entrar na faca, né? Não precisou. Cirurgia. Inclusive, falando de faca, não sei se vocês sabem, em 2023 a gente teve um caso horroroso no Brasil de uma das dançarinas do SBT. Verdade.
que a gente percebia claramente que ela tinha as partes inferiores muito maiores, ela era muito magrinha na parte de cima, os braços magros, musculosos, o abdômen bem sarado, mas as pernas eram bem grandonas. Lindo o corpo dela, ela nunca precisava ter entrado na faca. Tanto é que ela foi procurar médico especialista e não tinha vaga, ela foi lá e acabou entrando na faca. Ela morreu, Gabi, na cirurgia. Nossa. Foi um caso horroroso, isso aconteceu em 2023. Então, olha que perigo, né? Então, antes de você, mulher, entrar na cirurgia, vamos corrigir a casa. Sabendo que dá para cuidar disso no dia a dia, com a mudança de hábito, né? Eu acho que a cirurgia, porque tem estágios de lipedema, isso é uma coisa que a gente não falou. Tem o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Você consegue minimizar para não chegar no estágio 4. Então, com esse estilo de vida que a gente está trazendo aqui, nesse podcast, você consegue se manter no estágio 1 ou no estágio 2. Então, você não precisa chegar no estágio 4, mantendo o estilo de vida. Então, isso vai ajudar muito. Então, antes, porque assim, as pessoas querem a pílula mágica. Então a cirurgia é mais fácil, eu vou para ela. Mas você corre o risco de morrer na cirurgia. Não é mesmo? Tem até um blogueiro muito famoso que ele fala: qual é o risco de virar saudade? A gente ri, né? Mas não é nada engraçado. Não mesmo. Então, é pensar que vamos estruturar a base da casa primeiro, que depois a gente vai chegar no nosso objetivo, sabe? Sim. Bom, Fabi, agora chegou a hora do mitos e verdades do nosso quadro. Boa. Eu vou falar algumas frases e aí você fala se é mito ou se é verdade. Tá bom. Então, começando, o lipedema é só excesso de peso? Não é só excesso de peso. Na verdade, é essa inflamação que vem... na verdade, são gorduras acumuladas desproporcionais na parte... que aí a gente tem que falar o tal do bilateral, porque se tem numa perna, tem na outra. Então é muito difícil. Braço. Ou nos dois braços, exatamente. Então, se você tem numa perna, tem nas duas. Se você tem num braço, você vai ter nos dois. De forma desproporcional, que agrava tanto a parte inferior quanto a parte superior. Tem mulheres que só tem na parte inferior e tem outras que só na superior. E tem mulheres que tem nos dois, que deve ser bem mais difícil de lidar. Então, não é só ganho, não é, né? A gente sabe que tem mulheres que estão até com peso legal, tanto é que quando a gente procura, a gente vai ver lá imagens de mulheres que estão muito magras na parte de cima. Inclusive, eu vi uma imagem bem chocante, ela era bem sarada, sabe, Gabi? Abdômen sarado, os braços todos sarados e as pernas você via. Mas não era uma coisa tão desproporcional, porque provavelmente essa mulher se cuida bem. Ela tá sarada em cima, né? Ela devia se cuidar muito bem. Então, provavelmente ela devia estar com peso bacana. Mas a gente via que ela tinha lipedema, né? Então, mito. Isso é um mito, sim. A próxima você até já respondeu. Quem tem lipedema não pode emagrecer. Ela vai emagrecer, né? Ela vai emagrecer, mas ela não consegue diminuir. Eu acho que chega até a dar uma diminuída, tá? Nessa parte da inflamatória das pernas e dos braços. Mas ela não consegue reduzir ao ponto de desaparecer. Vai sempre ter. Tanto é que, voltando aqui, eu até desconfio que aquela pessoa tem ali. Não é que desconfiar é uma palavra horrorosa. Mas quando você vê uma pessoa que tá com puta corpo, dos pés à cabeça, você fala, pô, mas será que tem lipedema mesmo? Porque a pessoa que tem lipedema, ela vai ter a parte que tem o lipedema, não vai, tá incrível. Você consegue ver que tem uma deconformidade ali, né? Atividade física não ajuda no lipedema. Ajuda? Com certeza ajuda. É mito. Verdade. É verdade. Não, verdade. Falou não ajuda. Não ajuda, então é mito. Mito. Ajuda. Beber mais água pode ajudar no lipedema? A hidratação é fundamental para qualquer ser humano e, sem dúvida nenhuma, vai ajudar. Mas isso aí não vai curar, né, Gabi? Não adianta. Curar não, pode vai ajudar muito. ali, mas a hidratação é importantíssima para pontualmente. qualquer situação, principalmente numa situação inflamatória, né? Mas não adianta, né? Puta, eu tô super hidratada, essa é a única solução. Infelizmente não, né? Cortar o glúten ajuda a tratar o lipedema? Eu diria que ajudaria. Eu acho que a pessoa que tem o lipedema, eu falei, aquela pessoa que já tem o lipedema, que tem uma predisposição muito maior à inflamação, porque o lipedema é uma resposta inflamatória. Então, se essa pessoa já tem uma resposta inflamatória muito mais exacerbada do que a outra que não tem, ela deveria tomar muito mais cuidado com essas moléculas inflamatórias, porque o glúten ele é inflamatório para qualquer ser humano, não tenho dúvida nenhuma. A gente já cansa de estudar sobre isso e a gente sabe sim que ele abre barreira intestinal e vai causar um desequilíbrio no sistema imunológico. Então, a gente sabe que ele vai inflamar. Então, se eu tivesse lipedema, eu cortaria o mal pela raiz, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Tá, legal. Bom, Fabi, agora para fechar, dá uma dica para a mulher que tem lipedema, para ela colocar em ação agora, assim, para melhorar. Eu acho que a gente pode até fazer um desafio aqui com essa mulherada que tá vendo a gente aqui. Eu acho que a gente podia pensar num desafio bem simples mesmo.
tirar o açúcar refinado mesmo. Então, se você é uma pessoa que coloca açúcar... Fabi, cara, mas eu só uso açúcar no café. Então, vou te dar uma dica maravilhosa aqui. Coloca um pau de canela no seu café. A canela, ela é doce naturalmente, então ela já vai ajudar a adoçar o café. Aliás, fica incrível. É um pau de canela. Eu acho que eu cheguei até a falar isso em algum episódio. Eu tenho tomado bastante café com canela, na verdade eu tomo já há muito tempo, mas eu gosto de trazer isso à tona, porque às vezes essa dica é tão legal. Não precisa ser a canela em pó, o próprio pau dentro já vai trazer um doce. Então, tirar o açúcar da vida durante um tempo, se você conseguir, você vai ter um resultado muito legal. E tirar a farinhada. Então, tirar a farinha branca da sua vida e tirar o açúcar. Mas o desafio vai ser qual? Vai ser quantos dias? Vamos fazer um desafio de 30 dias aqui. 30 dias. 30 dias, sem farinha e sem açúcar. Tá. Para essa mulher em específico que tem lipedema. Tá. Eu acho que a gente vai focar na mulher que tem lipedema. Tá. Para você que tem lipedema, tirar o açúcar e a farinha por 30 dias. Quem não tiver também pode participar, se claro quiser. Que pode. Pode, porque vai ser bom para todo mundo. Vai ser maravilhoso. Na verdade, vai ser bom para geral. E aí, se você fizer isso, tiver um resultado super legal, você vai vir nesse podcast, vai comentar aqui, vai deixar o seu relato nos comentários para ajudar mais mulheres. Porque a intenção da gente estar fazendo esse podcast é para poder ajudar mais mulheres com essas informações. É claro que a gente sabe que você vai procurar um especialista, que tem muitos especialistas hoje que só estão falando de lipedema. Então, se você vai num médico, por exemplo, o Alexandre Amato, não é nem fazendo propaganda dele, não conheço ele, mas é que eu estudei uma bela estudada nele, porque eu vi que ele é uma referência quando a gente está falando de lipedema. Vai te ajudar muito. Mas se você pensar em já eliminar moléculas inflamatórias do seu corpo, também vai ajudar. Então, você que vai fazer esse desafio, você vai vir aqui depois comentar para ajudar mais mulheres, que é esse o principal objetivo desse podcast. E claro que tem que consultar o médico, né? Se tiver esses sintomas que a gente falou no início também. Sem dúvida. E você ainda está na dúvida, não sabe, não tem certeza. Para ele trazer o diagnóstico, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico tem que ser pelo médico. E aí, depois, tem que ser casadinho, que é aquilo que a gente fala muito de equipe multidisciplinar. Por isso que na mente, por exemplo, a clínica toda de energia. A gente tem uma clínica toda de energia onde a gente tem alguns tipos de protocolos. Inclusive, a cetogênica é muito utilizada na clínica, principalmente para as mulheres que têm inflamação. Mas a gente tem o quê na clínica toda de energia? A clínica de 12 meses, que é esse acompanhamento, tem profissionais, a gente fala equipe multidisciplinar. Então, a gente tem um médico, a gente tem um psicólogo, que vai tratar muito de comportamento alimentar. Então, vai procurar um médico, teve o diagnóstico, procure um nutricionista, para te ajudar com o plano alimentar, com protocolos alimentares, porque o médico ele não é capacitado para isso. Médico é tudo de bom, mas ele vai dar o diagnóstico da doença. O nutricionista vai ajudar na sua alimentação. Exatamente. E falando também da dieta cetogênica, se você quiser saber mais um pouquinho, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, Podemos colocar, né? sim, o link da dieta cetogênica para essa mulherada. A gente vai colocar. Inclusive, a gente vai ter uma turma fantástica acontecendo agora em abril. Eu vou fazer uma turma com essa mulherada, que a gente até comentou no começo do episódio. O que eu faço, gente? Eu fico... depende da turma, tá? Às vezes é 30 dias, às vezes são 15 dias. A gente quer fazer uma express, porque a gente sabe que algumas mulheres querem imediatismo. Mais rápido. As pessoas querem coisa rápida. Então, a gente vai fazer um grupo de 15 dias agora. Legal. Onde eu acompanho essas mulheres ali no Zap, ali diariamente, trazendo um puta suporte bacana, até para ajudar emocionalmente essas mulheres a conseguir concretizar o cardápio. Até porque, mulherada, eu sou chefe de cozinha também, eu sou nutricionista e chefe. Então, eu faço muitas receitas fantásticas justamente para ajudar as minhas pacientes nos protocolos. Porque eu entendi que, se as comidas forem xoxa e sem graça, ninguém consegue fazer. Qual que é a dieta que traz mais resultado? Aquela que ela tem adesão. Se ela consegue fazer, ela tem resultado. Então, qual foi Quando eu virei nutricionista, falei, cara, eu preciso aprender a cozinhar muito para poder trazer receitas fantásticas. Então, o meu protocolo cetogênico tem muita receita gostosa. Maravilhosa. Então, as mulheres muitas vezes relatam, cara, eu tô fazendo cetogênica, comendo assim, muito bem. Sim. Então, a gente fica 15 dias com essa mulherada, acompanhando elas. Então, uma super oportunidade, para quem quiser também, a gente vai colocar o link nesse podcast, para vocês poderem fazer junto comigo, né? A gente vai fazer aí agora em abril. Vamos antes da Páscoa chegar, hein, gente? Agora, exatamente. Que já tá aberto lá. E olha, ajuda muito, assim, os relatos que vocês vão dar depois, ó, pode acreditar. Muito legal. É verdade. Bom, a gente vai ficar por aqui. Esse podcast foi incrível. Ai, que delícia. Eu queria ficar falando. Eu não paro de falar, gente. Eu deixo a Gabi aqui, às vezes, sem pergunta, porque ela vai perguntar, já engoli as perguntas dela, já falei tudo em cima. É clássico, não, tá Fabi. Ótimo. Eu aprendo muito sempre com você, Fabi. Adoro, querida. E esse estúdio que a gente tá também ajudou, muito legal, né? Maravilhoso, Olha super que lindo, confortável. mulherada. Agora vai ser aqui, né? Se Deus quiser, a gente vai permanecer nesse estúdio maravilhoso, cheio de verde. Muito mais legal para você que tá assistindo aí do outro lado. Tá a carinha do Todo de Energia, É isso né? aí.
Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou tiver algum tema, comenta aqui. Compartilha também com quem está precisando, com quem está passando por isso até essa parte de lipedema. Se você tiver algum conhecido, compartilha esse podcast, porque vai ser muito interessante. Sim, se quiser trazer ajuda, né, no comentário, por exemplo, trazer algum comentário que seja relevante para acrescentar nesse podcast, também. Muito bem-vindo. A gente não conseguiu abordar tudo sobre lipedema, né? Mostrar até grau 1, grau 2, porque é até legal trazer imagens nesse caso, né? Mas colabore se você quiser, fica super à vontade. E a gente se vê no próximo episódio, que vai ter muita coisa boa vindo por aí, mulherada. Um beijo em vocês, viu?